Tribuna na TV. Oferecimento Senac. Cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Olá, boa tarde a você que está acompanhando a nossa emissora MCA TV, TV MCA. Muito obrigado pela sua audiência, começando mais uma semana e começando o Tribuna na TV. O e-mail do programa tvmca.com.br, esse é o site da nossa emissora, hoje está tudo trocado. Esse é o site da nossa emissora, tvmca.com.br, onde você acompanha toda a nossa programação ao vivo e você também tem informações sobre vídeos, tem informações sobre tudo o que acontece aqui na emissora. O e-mail do programa tribunanatv@tvmca.com.br. Aí sim, o e-mail do programa é tribunanatv@tvmca.com.br. O nosso telefone 47 3046 6406. É difícil se concentrar, o cara falando aqui antes de começar o programa, eu não vou nem dizendo o que ele está falando. Boa tarde, Antônio. Você está vendo o que ele está dizendo? Culpa de vocês aí atrás, a culpa não é minha coisa nenhuma. Deus do céu. Essa aqui é a verdade, Lacerda. Eles trocam alhos por bugalhos, isso é todo dia. Inclusive, à noite, sentado na minha poltrona preferida, eu quero deixar uma boa noite para você que acompanha a reprise do nosso programa. Fica atento só aos erros de produção aqui do nosso programa. E não são poucos, não. Preciso falar com o seu Martinho Cunha qualquer hora. Toda vez que você faz, você tira a tua parte do programa, né? Você só vê ou observa o dos outros, né? Sim, não, os meus também. Tá difícil. Aqui só tem um camarada que não erra. Fernando. Não, o Joaquim Lacerda. Não, difícil. Não, o Fernandinho erra bastante. Fernandinho erra também. Tenho consciência disso. Não, mas eu não tenho... Não sou anormal? Dá uma ligadinha no ar. Eu sou normal? Eu falo para você o seguinte, eu falo isso e falo com muita propriedade. Se tem alguém que erra aqui dentro é o Antônio Carlos. Fazendo uma comparação com o pessoal lá do Fundão, com o Adolfinho, com o pessoal aqui das câmeras, com o Joaquim Lacerda, com a nossa produção, enfim... quem mais falha, quem mais erra, quem mais se equivoca, quem mais viaja na maionese é o Antônio Carlos. Todo mundo está com pena de você agora em casa. Não, é verdade. Você sabe que eu sou realista. Sou realista. É verdade. Eu sou sincero. Opa. Sou muito sincero. Agora, eu quero falar... Super sincero, como a gente costumava chamar. Pois é, você está vendo como é que é? Mas eu sou assim. Eu tenho muitas vezes que eu digo as coisas de tal maneira, não somente aqui no vídeo, mas fora do vídeo principalmente, que as pessoas não conseguem entender muito bem. Agora, deu uma refrescada no ambiente. A diferença que, falando em... Falar em refrescada, para onde nós vamos agora? Não, falar em refrescar, não é bem refrescar, mas a diferença, né, de um sistema, comparando China-Brasil, sistema de governo. Aqui no Brasil, o Carlinhos Cachoeira, ele foi apenado em 39 anos e 10 meses de prisão. Foi condenado a 39 anos e 10 meses de prisão pelo Supremo. Está solto? Está solto. Se fosse eu, Lacerda, o Adolfinho, qualquer outro já estaria na cadeia. Mas como tem dinheiro, tem prestígio, é famoso, né, tem um monte de gente, não só na mão como nos bolsos também, ele continua solto. Na China, o ministro das ferrovias, até recentemente, coisa de alguns anos para trás, ele foi condenado por receber propina equivalente a uns 20 milhões de reais. Isso aqui no Brasil, propina de 20 milhões é ficha. Isso é troco entre o café e o almoço. Foi julgado e condenado à morte na manhã de hoje na China, pela propina que ele recebeu, por ter trazido prejuízo ao sistema de transporte, ao governo, ao PC, ao Partido Comunista, ao Partido Chinês, e por esse deslize, por essa falcatrua, por essa falha, por esse envolvimento, por esse suborno, essa propina, ele acabou perdeu o cargo, evidentemente, foi condenado à morte. Mas ele já tinha perdido o cargo já há algum tempo. É que o Tribunal Intermédio do Povo de Pequim condenou hoje a pena de morte o ex-ministro chinês das ferrovias, Liu Zijun, considerado um dos homens mais poderosos da China. Esse foi o primeiro grande processo anticorrupção da presidência atual.
A pena foi suspensa por 2 anos, o que normalmente na China se transforma em prisão perpétua e, por isso, foi considerada insuficiente pela maioria dos cidadãos que comentaram, na realidade, nas redes sociais. Uma minoria de pessoas lembrou os méritos de Liu, como, por exemplo, de ser o principal promotor da renovação da rede ferroviária chinesa. O ex-ministro foi preso e demitido em fevereiro de 2012 por ter provocado graves danos ao interesse público, recebendo propina de cerca de 24 milhões, isso em reais. Sua prisão gerou grande atenção na opinião pública chinesa por causa do alto escalão de Liu. Tá aí, ó. Fazendo uma comparação, né, os crimes que são cometidos aqui no Brasil, comparado com o que acontece na China, lá geralmente paga com a pena de morte. No mínimo, entre a pena de morte e a prisão perpétua, muitas vezes ele acaba sendo encaminhado para a prisão perpétua. Comparando com o Brasil, aqui faltaria guilhotina. Olha, sejam bem-vindos ao nosso programa. Antes da previsão do tempo, se comparado ao Brasil, um país que a gente fica surpreso e acha algo absurdo, a nossa presidente está indignada e alguns ministros também, preocupados e indignados porque ninguém sabia que os Estados Unidos, né, estavam monitorando, espionando o nosso país, acompanhando as nossas ligações, as nossas transmissões de internet, etc, etc. Quer dizer, o país que mais faz isso no mundo, né? Quer dizer, os Estados Unidos, e o Brasil surpreso porque isso estava acontecendo. Ou estão fazendo papel de idiota, né? Estão querendo fazer média com a população, né? Ou realmente nós temos lá em cima um bando de gente incompetente. Vamos à previsão do tempo. Depois de um fim de semana ensolarado, a chuva retorna a Itajaí. A temperatura mínima prevista na cidade é de 12 graus e a máxima de 17. A meteorologia indica pancadas de chuva até o período da noite. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Em Florianópolis, a previsão se repete: chuva durante a manhã, tarde e a noite. A temperatura mínima prevista é de 13 graus e a máxima de 17. Em Chapecó, no oeste do estado, chuva durante toda esta segunda-feira. A temperatura mínima fica em 14 graus e a máxima pode chegar aos 20. Em Urubici, dia nublado com aberturas de sol à tarde. A previsão é de pancadas de chuva repentinas. A temperatura mínima pode chegar aos 4 graus e a máxima em 10. Em Joinville, tempo chuvoso até a noite. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima prevista de 19. Bastante frio em Urubici, hein? 4 graus, daqui a pouquinho, são 4 graus positivo, mas para baixar para zero não vai demorar muito não. Olha, um dos principais modais do transporte nacional é o transporte rodoviário. Este, mesmo com a reorganização e investimento do governo federal em ferrovias, deve continuar sendo nos próximos anos o maior e o mais representativo, pelo menos para alguns setores. No momento portuário de hoje, aqui no Tribuna, nós vamos conhecer o trabalho de logística da empresa Delta, aqui da cidade de Itajaí. Para trazer produtos até os navios, é preciso que os contêineres cheguem por terra, principalmente de produtos fabricados em Santa Catarina, como no ramo que atua este empresário. Estamos mais focados com a linha branca, que são os eletrodomésticos fabricados em empresas aqui de Santa Catarina mesmo, e que importam e também exportam, né? Os caminhões carregam a maior parte das cargas e insumos produzidos no Brasil, mas com as ferrovias eles podem ser prejudicados. Quem vai ganhar com isso são as empresas que contratam o serviço. Consequentemente, a concorrência vai aumentar e o valor do transporte, que em outros tempos já foi mais barato, deve sofrer um decréscimo. A localização geográfica de Itajaí proporciona o trabalho da logística. O Porto de Itajaí, por ser bem localizado,
Então, é procurado pelos exportadores e por importadores, tanto no que se refere a custos, é um porto ainda com um custo menor perante a outros, e por estar bem localizado também, por isso ele é bem procurado. As cargas, os motoristas e uma série de serviços envolvidos na logística cargueira, assim como a prestação de serviço da Delta Transportes, contribui para o crescimento econômico da região. Segundo o empresário, Santa Catarina vem se tornando um forte polo de exportação e importação de diversos produtos. E dizer que nós já tivemos ferrovia aqui na nossa região, né, com previsão, com perspectiva. Eu era menino ainda para outras bandas, outras regiões do nosso estado. Agora a gente vai ver novamente o pessoal carregando aí os funcionários, os operários carregando dormentes e colocando a estrada de ferro novamente, implantando novamente a estrada de ferro em nosso estado. O que a gente tinha que poderia já ter evoluído, né, e ter chegado num outro patamar, agora vai começar tudo de novo. E a gente sabe que o investimento não foi em cima da ferrovia, não foi em cima do transporte marítimo também, né, fluvial, marítimo, ferroviário, foi em cima do transporte rodoviário. É por isso que hoje, se o caminhoneiro desse país resolver parar o país, parar o Brasil numa greve, numa movimentação, num paredaço, quer dizer, uma manifestação, eles param, sim senhor, eles param o Brasil inteiro, de norte a sul, porque o transporte desse país, grande parte, continua sendo feita por intermédio do transporte rodoviário, em cima de carrocerias de caminhões. Olha, uma mulher de 28 anos que não teve o nome divulgado pela polícia foi presa por volta das 8 da noite de ontem por deixar o seu filho de apenas 1 aninho trancado num quarto de casa sozinho. A mãe estava bebendo num bar na frente de casa, no bairro São Domingos, em Navegantes. Depois de ser denunciada, a polícia militar foi até o bar e apreendeu. O delegado Daniel Weber, responsável pelo caso, afirmou que a mãe não estava bêbada quando foi abordada. O bebê não apresentava lesões quando foi encontrado. Por causa do abandono da mãe, ele foi levado para um abrigo e hoje mesmo o juiz vai ser comunicado, hoje no caso, segunda-feira. Isso quem informou foi o delegado. E a mulher, que não tinha passagem pela polícia, foi autuada por abandono de incapaz. E nem poderia ser diferente, né? Largar uma criança assim, sem mais, sem menos, uma criança que precisa de proteção, que precisa de cuidado, né? E atravessa a rua e vai para dentro de um bar. Olha, e vereadores aqui de Itajaí, e também do Balneário Camboriú, Itapema, de Penha, que também é município, Porto Belo e Navegantes. São quantos municípios aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 municípios. Esses vereadores participaram de um encontro com o DETER, o Departamento de Transportes e Terminais de Santa Catarina, para pleitear a redução da tarifa de ônibus intermunicipais. A ideia é que a redução de tributos como PIS e COFINS, que diminuiu o preço das passagens no transporte público municipal em cidades como Itajaí, Balneário e Camboriú, também seja aplicada aos ônibus intermunicipais. Eu também entendo que é justo esse pleito também. O ofício que foi entregue nesse encontro pelos vereadores ao órgão estadual, ao DETER, também pede a redução da tarifa, até que enfim, hein, do ferryboat que liga Itajaí a Navegantes. Voltamos logo após o intervalo, fique com a gente um instante só.